Fala galera do IGV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula revisional. Bom, a aula de hoje, galera, é referente ao segundo reinado da história do Brasil, certo, galera? No caso, o segundo reinado ele vem logo após o fim do período regencial no ano de 1840. O segundo reinado é o período onde nós vamos ter, o maior tempo de duração de um único governante no poder. Nós estamos falando de Dom Pedro II enquanto imperador do Brasil. O Dom Pedro II ele tem várias facetas. Tem o Dom Pedro II jovem combatendo as revoltas e os problemas referente à questão dos liberais. Depois nós temos o Dom Pedro II, de certa forma, como um vetor ali das questões de crescimento, da industrialização em pontos específicos, e nós temos a última faceta de Dom Pedro II, já mais velho, onde ele não consegue mais controlar todos os setores e é engolido ali por diversos opositores. Bom, o Dom Pedro II ele tem ali nos seus primeiros anos que resolver problemas referentes às revoltas liberais, como já foi falado. As principais revoltas liberais que acontecem são as revoltas liberais de 1842, combatidas por Duque de Caxias, que ainda não era duque na época, ele vai se tornar mais à frente, e em 1849, em 1848 nós temos também a Revolução Praieira em Pernambuco. Essa Revolução Praieira ela vai ser um marco na questão ali da paz interna no Brasil. Após o fim da Revolução Praieira, nós temos uma fase de pacificação, onde o Dom Pedro II vai conseguir controlar os setores. O detalhe é que o Dom Pedro II ele tinha um poder moderador e ele vai utilizar esse poder moderador muito bem para conseguir controlar esses diversos grupos. No caso, os grupos que estavam ali, um contra o outro dentro do segundo reinado, são os Luzias e os Saquaremas. Os Luzias são os liberais, e eles recebem esse nome porque uma das revoltas que ocorrem em 1842, por parte dos liberais, acontece na cidade de Santa Luzia. Já os Saquaremas são os conservadores porque muitos dos políticos conservadores que estavam ali próximos de Dom Pedro II tinham residências na cidade de Saquarema. Isso mesmo, cidade aqui da região dos Lagos. Então esses dois grupos vão estar se confrontando a todo momento. Porém, por volta do ano de 1852, é criado, por Dom Pedro II e por apoiadores de Dom Pedro II, um Ministério de Conciliação, onde nós vamos ter representantes tanto da ala liberal, tanto da ala conservadora. Juntamente com o Ministério de Conciliação, um pouco antes, por volta do ano de 1849, nós temos ali a criação da Tarifa Alves Branco, que vai ser muito importante para o crescimento das empresas e das indústrias brasileiras. Porém, a Tarifa Alves Branco é uma taxa sobre os produtos que são importados, os produtos que vêm de fora e chegam no Brasil. E essa taxa ela era pensada para conseguir, de certa forma, aumentar a contribuição dentro dos cofres públicos estatais. Porém, a consequência dela vai ser uma proteção dos produtos que estavam sendo fabricados internamente dentro do Brasil. Então, as empresas na região, principalmente da capital, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, elas vão se desenvolver devido a essa proteção indireta da Tarifa Alves Branco, certo? Nas décadas de 60 e 70, nós temos ali uma alavancada na questão ali do café. O café ele cresce muito em exportação, principalmente para a Europa, devido justamente ao crescimento das cidades na Europa devido à Revolução Industrial. Então, com o aumento da procura pelo café, o Brasil que já tinha ali um potencial de se tornar um grande exportador de café, vai acabar se tornando o maior exportador de café do mundo naquela época, sendo que o café tinha um grande valor de mercado dentro daquele contexto. Com isso, o Brasil começa
a ter, né, um certo crescimento, e esse crescimento ele vai ser mais visualizado nas regiões onde a produção era mais intensa. No caso, né, uma parte ali do interior do Rio de Janeiro, uma parte também do território de Minas Gerais, assim como o interior de São Paulo, vão ser os principais locais dentro da produção do café. As cidades mais próximas, né, em termos de relevância, né, para conseguir absorver esse café internamente, vão ser justamente as cidades mais desenvolvidas, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, dentro das cidades do Rio de Janeiro e principalmente na cidade de São Paulo, vai se desenvolver muito a indústria também durante esse período. Um dos nomes importantes em termos de industrialização e de desenvolvimento vai ser, né, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá é um investidor que vai, né, de certa forma, trabalhar em diferentes frentes. Ele, né, vai, né, alavancar o transporte fluvial, o transporte ferroviário, ele vai alavancar também a criação de bancos, ele vai trazer a iluminação pública para o Brasil baseada no gás. Então são vários implementos ali que são muito importantes. Porém, o Barão de Mauá ele não consegue, né, levar mais adiante essa política de inovações e, né, de empreendimento porque, né, existiam determinados setores, dentro das políticas locais que viam que isso poderia ser perigoso aos seus interesses, porque se desenvolvesse muito, a população ia ter, né, consequentemente mais dinheiro e não iria depender diretamente dos políticos. Então, até um certo ponto, o Barão de Mauá ele é brecado por essas forças, certo? Durante ali essa segunda fase do segundo reinado, nós temos a questão de Christie, que vocês já viram, que é uma questão diplomática com a Inglaterra, e a intervenção do Brasil numa postura mais imperialista, intervindo nas políticas da Argentina e do Uruguai. E na reta final ali, nós temos a Guerra do Paraguai, onde o Brasil vai formar a Tríplice Aliança com a Argentina e o Uruguai e vai devastar as tropas paraguaias. Porém, durante esse processo, nós temos a utilização, né, da mão de obra, né, ótimo, a utilização, né, de escravos como, né, forças militares dentro da Guerra do Paraguai, e esses escravos tinham a promessa de que seriam liberados após, né, eles retornarem da guerra. Porém, em alguns casos eles não foram liberados, em outros casos eles eram liberados, mas a família não. Então, né, as discussões abolicionistas que já eram muito intensas, elas vão se amplificar mais ainda, porque vão utilizar o seguinte argumento: se a pessoa é cidadão suficiente para participar de uma guerra representando o país, porque essa pessoa não tem a dignidade de simplesmente ser livre. Então os movimentos abolicionistas eles expandem, eles vão conseguir pouco a pouco, fazer leis que iriam estar diminuindo a escravidão. Porém a escravidão ela era, né, um dos suportes econômicos de algumas elites brasileiras. As elites do café já utilizavam também trabalho assalariado, inclusive durante ali o segundo reinado nós já temos a chegada de alguns imigrantes, né, europeus. Porém esses imigrantes europeus também não tinham ali, né, direito à terra que era prometida, eles não recebiam grandes salários e ficavam também nas mãos desses senhores. Porém, outros senhores do café ainda utilizavam a mão de obra escrava, assim como também outros setores de produção em diferentes locais do Brasil utilizavam a mão de obra escrava e eles não queriam o fim da escravidão. Então existe todo um jogo de resistência, né, para o Brasil não abolir a escravidão. Porém, a escravidão vai ser abolida no ano de 1888, um ano antes da proclamação da República. Essa data ela é importante de ser, né, pontuada porque é muito tarde, né? O Brasil vai abolir a escravidão muito tarde, se a gente fizer um comparativo com outros países. No caso, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos vão ser um dos últimos países a abolir a escravidão. Porém, no caso do Brasil, principalmente, nós não temos uma retratação com a população que foi escravizada, no caso a população negra. Não existe um trabalho de inserção desses indivíduos. Esses indivíduos vão continuar sendo marginalizados na sociedade, certo? Bom,
Além dessa questão dos escravos, né, a questão dos militares também vai ser muito importante. Após a participação do exército na Guerra do Paraguai, eles vão crescer em nome, eles vão se tornar protagonistas dentro das atividades políticas. Porém, eles só vão dar uma guinada para, de certa forma, apoiar os movimentos republicanos que aconteciam nas grandes cidades devido à postura do Dom Pedro II de ter apoiado, de certa forma, valorizado mais os feitos dos oficiais da Marinha. Então, os militares do Exército vão apoiar, os movimentos republicanos e, por volta ali do ano de 1889, nós temos uma junta militar do Exército chefiada ali pelo Deodoro da Fonseca, proclamando a República do Brasil. O detalhe é que, sim, o Dom Pedro II ele fica isolado e por isso ele se torna um alvo mais fácil para essas forças militares conseguirem proclamar a República. Mas a população em si ela não é incluída nesse processo, certo? A grande massa, o grande povo, ele não vai participar ativamente desse processo e as leis, as regras, o que vai ser pensado de Brasil a partir ali da República criada pelos militares em 1889, num primeiro momento não vai incluir a população, certo? Porque a população assistiu aquilo de maneira surpresa, bestializada, como diz o José Murilo de Carvalho, um autor que tem propriedade dentro desse assunto. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido legal o vídeo e até a próxima.